Estamos de volta, senhoras, senhores, segunda-feira, semana começando, só começando, vamos que vamos. Vamos falar um pouco sobre compulsão alimentar, vamos entender para quem não sabe o que é compulsão alimentar. Vamos começar com essa pergunta aqui. Senhoras e senhores, ela que está à frente da Clínica Ciendo Endocrinologia e do programa Emagreça com Ciendo, você que está querendo ficar fininho, bonitão, bonitona, ela é médica endocrinologista, nossa querida amiga, nossa irmãzinha, doutora Poliana Gomes, nossa atleta, seja muito bem-vinda. Ontem, obrigada. 21 quilômetros de corrida. Sim, corremos 21 quilômetros Meia ontem. Maratona. Meia maratona. Quanto tempo de corrida? Foram 2 horas e 20. Ai, 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 ai. É, não foi o meu melhor tempo não, mas a meta era completar a prova, então deu certo. É impressionante porque quem tá em casa, só para entender, imagina você 2 horas e 20 minutos correndo sem parar. Correndo, hein, pessoal? Se caminhando já é desafiador, imagina correndo. Sim. É um esforço que requer um certo treino. Ano passado, nessa mesma época, eu fiz 42 quilômetros, que foi bem mais desafiador e o percurso era parecido. Então foi mais fácil, porque eu lembrei do ano passado que foi muito mais difícil. É o dobro, então, né? Então foi mais tranquilo por isso. Nossa, meu Deus. Quando você fez 42, durou 5 horas ou menos? 5 horas e 13. Ai, ai, ai. Olha aí, pessoal. Meu Deus. É um turno todinho correndo. Verdade. Vocês largaram 6 horas da manhã. 6 horas. Parabéns. Parabéns, Obrigada. parabéns. Nada melhor do que você buscar uma médica que fala aquilo que ela, aliás, vive aquilo que ela fala. Muito bem. Doutora Poliana Gomes, eu tô falando porque a doutora Poliana Gomes fala muito de uma proposta de prevenção a qualquer tipo de doença, fala muito sobre a questão de um estilo de vida diferenciado. E você tem buscado essa vida da prática de esporte, de uma boa alimentação e por aí vai, né, doutora Poliana? Sim, na verdade é porque o ideal, assim, as pessoas entenderem que a saúde física, muitas vezes, ela vai conduzir as outras áreas da vida. Então, o exercício, o esporte é fundamental para ter essa saúde física. Dificilmente alguém vai conseguir manter uma saúde física sem praticar exercício. E aí a porta de entrada é qualquer atividade física. E a corrida é uma atividade que é muito popular, né? Então é mais fácil praticar. É só se preparar, se dedicar, que é possível para todos. Muito legal. Vamos falar então sobre compulsão alimentar. Para quem não sabe o que é, você pode explicar, por gentileza? Sim. A compulsão alimentar é um termo que muitas vezes é usado até, assim, quando quer caracterizar uma pessoa que está comendo muito. Eu acho que a importância de trazer esse tema é porque existe também um transtorno da compulsão alimentar, que é o que eu quero falar hoje, né? Que é com relação a uma doença, na verdade, um transtorno que requer tratamento e que é caracterizado por um comer rápido, né, em pequeno intervalo de tempo, minutos, no máximo ali 2 horas, de uma quantidade muito maior que qualquer outra pessoa comeria ali, muitas vezes sem apetite. Então é diferente, por exemplo, daquela pessoa que fala assim, eu tenho compulsão, eu estou com compulsão, estou comendo muito, mas comer quando está com fome não é o transtorno de compulsão alimentar. Então existe um tratamento específico aí, multidisciplinar, para o transtorno da compulsão alimentar, e que seria assim, por exemplo, uma pessoa que, mesmo sem estar com fome, mesmo que ela está ali, sabe que comeu, não tem muito tempo, ela tem um desejo de comer, às vezes que vem de um gatilho, pode ser emocional, em que a pessoa come uma grande quantidade de comida, um volume grande de comida, não necessariamente uma comida gostosa, pode ser o que for, né, o que tiver na geladeira, por exemplo, num intervalo curto, né, de tempo. Então, esse basicamente são as principais características do transtorno de compulsão alimentar. Então, vai além, por exemplo, quando às vezes a pessoa vai para um aniversário, eu estou com compulsão alimentar. Não, isso não é compulsão alimentar, está numa festa, é comum que as outras pessoas também estejam comendo mais do que comeria normalmente. Uhum. Não, o transtorno da compulsão alimentar é um transtorno que, geralmente, as pessoas que sofrem desse transtorno, elas têm ali, às vezes até de forma inconsciente, esse ato, né, esse episódio compulsivo, e que muitas vezes ela só consegue parar de comer quando ela está muito cheia, passando mal mesmo, e é seguido ali de um sentimento de culpa, né, de como a pessoa estivesse frustrada, triste com ela mesma por ter passado mais uma vez por aquele episódio de compulsão alimentar. Teve um pedacinho da sua fala que, pelo que eu entendi,
Existem momentos que para tratar essa compulsão alimentar, você vai reunir profissionais diferentes. É isso mesmo? Sim. Essa compulsão alimentar, comumente ela é gerada por transtornos emocionais? Sim, ela pode estar inclusive associada a outros transtornos, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes é acompanhada por psiquiatra, por psicólogos, né? E como ela gera, né? Boa parte, assim, uma parte dos pacientes que têm obesidade, tem também compulsão alimentar, são pacientes que também são tratados com nutricionista, com endocrinologista, por conta da consequência, né, da compulsão alimentar, que é uma doença, né, que é a obesidade, que pode vir com outras consequências. Então, é importante ter essa abordagem também de vários profissionais, né, tanto médicos quanto psicólogos, né, psiquiatras, endocrinologistas. Olha, me diz aqui, quando a pessoa chega lá, eu imagino, já aconteceu que chegar pessoas até você com esse desafio da compulsão? Sim, claro. Como é que a medicina trata isso? Agora eu fiquei bem curioso em relação a isso. Uma vez que o maior gatilho esteja ligado à questão emocional, como é que você, como médica, consegue contribuir para que a pessoa possa superar esse desafio? Então, primeiro é importante as pessoas saberem que tem tratamento médico, tratamento com medicamentos, né? Existem medicamentos que em bula, inclusive, estão indicados para o tratamento de compulsão alimentar. Então, existe esse alívio do sofrimento. A pessoa não precisa ficar sofrendo sozinha. Existe medicação para tratamento de compulsão alimentar, que pode ser usada por médicos em geral, principalmente psiquiatras, endocrinologistas, que vão atuar nessa área. Então, é importante, num primeiro momento, o paciente saber que existem pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar, ela não está sozinha, né? E que nós, profissionais, estamos preparados para atuar e ajudar, né? Porque às vezes as pessoas, uma outra característica das pessoas que sofrem com esse transtorno é a vergonha, né? Então, muitas vezes são pessoas que comem escondido, porque elas sabem que elas estão comendo em excesso. Então, às vezes, se aquilo ali começa, por exemplo, na adolescência, é comum, às vezes, os pais encontrarem papel, né, de doce escondido, porque a pessoa sabe que ela está comendo muito, além do que uma pessoa que não tem compulsão alimentar, que não tem transtorno de compulsão alimentar comeria. Então, existe uma vergonha. Então, às vezes, é aquela pessoa que come escondido, acorda à noite para comer, no momento que ninguém está vendo. Acorda à noite? Sim, pode acontecer. Então, é preciso ajuda, é preciso que as pessoas saibam que existem profissionais para conversar sobre isso e minimizar isso, e tratar mesmo, né? Lógico, com medicação, mas também com essa abordagem emocional, por meio de psicólogos, psiquiatras também, para ajudar a entender o que levou, porque existem os gatilhos emocionais que levam a isso. Então, é importante tratar, sim, a causa, né? Tem pessoas que chegam ali no consultório que estão há muito tempo com essa questão da compulsão, às vezes até por não ter ciência, em outros casos por ter vergonha, não haviam buscado até então uma ajuda médica, uma ajuda profissional? Sim, porque às vezes são pessoas que estão tentando sozinhas, né? Elas acham que aquilo é algo que não poderia acontecer e que é vergonhoso e muitas vezes não falam sobre isso, né? Então, até essa comunicação chegar a um profissional e conversar sobre isso, muitas vezes teve muito sofrimento antes, né? Então é importante as pessoas saberem que existe essa doença, é uma doença. E que, pelo que você está me falando, é mais comum do que, de repente, muita gente imagina. Sim, até 1/3 dos pacientes que têm obesidade sofrem do transtorno de compulsão alimentar. É muita coisa. Vocês pegaram aí, 1/3 das pessoas que sofrem de obesidade trazem consigo a questão da compulsão alimentar. É muita coisa. Sim. Esse remédio, doutora Poliana, ele age mais voltado à parte psíquica e emocional do paciente, ou ele age também inibindo a questão do apetite dele? Sim, são medicamentos que a gente chama de ação central, né? Então eles agem sim no cérebro mesmo para diminuir muitas vezes a ansiedade, gerando também uma diminuição de apetite e fazer com que o paciente tenha um maior controle, porque é fato que existem causas emocionais, só que quando você está sem a medicação, por exemplo, é muito mais difícil você ter tempo para trabalhar, porque uma coisa que os pacientes que sofrem de compulsão alimentar falam mesmo é que é algo muito rápido, né? Então, assim, eles só se dão conta depois que eles já estão muito cheios sem conseguir comer nada. Naquele momento ele nem pensa. Sim, é já muito rápido. Exatamente. Então, com a medicação, ela pode tornar mais fácil isso. O paciente ter
tempo maior para pensar. Porque, por exemplo, quando vem aquela sensação, né, que a pessoa precisa preencher de alguma forma, muitas vezes ela entende que se ela não comer, não vai passar aquela angústia. Então ela come até ela se sentir realmente plena, digamos assim, aquela plenitude que ela não consegue comer mais, até praticamente passar mal. Então, com uma medicação que ajude a ter controle, né, aumentar esse espaço de tempo em que a pessoa pode ali sim refletir, buscar outras alternativas antes realmente de ter esse episódio de compulsão alimentar, até que eles fiquem mais leves, mais espaçados, e a pessoa tenha um controle principalmente das consequências, né, da compulsão alimentar. Então é importante saber que existe o tratamento médico, e sim, não isenta a pessoa de tratar as causas, né, tratar o que de fato pode gerar, ou pode ter gerado como gatilho. Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi pacientes que falam que passaram por privação quando eram mais novos, que os pais, assim, muitas vezes regravam muito a comida, ou até por uma escassez financeira mesmo, as pessoas não tinham condição, e ali passou a desenvolver aquele sintoma de compulsão alimentar. Então, assim, são várias as causas que podem ser trabalhadas num processo aí terapêutico mesmo, mas que com a ajuda medicamentosa e profissional a pessoa vai sair mais fácil desse quadro. Como é que é interessante, como é que a alimentação está muito ligada à nossa questão emocional, às vezes até à nossa história. Que não sei se estaria no outro lado da balança a questão da anorexia. A anorexia, ela tá... você pode falar só um pouquinho sobre isso? Sim. A anorexia é o quê? A pessoa que não come ou ela come e vomita? A anorexia já seria quando a pessoa tem uma visão distorcida dela mesma, né? Então, assim, muitas vezes ela já está com um peso bem baixo, já está bem magra, e ela não tem essa, digamos, é uma dismorfia, né? Que a pessoa não se vê magra. Então, ela continua ali com um processo de dieta, né, muito restrita, ou às vezes um excesso de atividade física, justamente porque ela tem essa aparência distorcida, que é um pouquinho diferente do quadro de compulsão alimentar. São todos quadros que têm a ver com o emocional, com certeza, mas a compulsão alimentar em si, ela tem como reflexo, né, ela acaba muitas vezes tendo ali uma preocupação também, como a anorexia, com o aspecto físico. Geralmente os pacientes que sofrem de compulsão alimentar, eles também têm uma preocupação com a aparência física. Então, muitas vezes eles chegam no consultório porque eles estão incomodados com esse aspecto estético. É diferente, por exemplo, daquela pessoa que às vezes está acima do peso, mas está feliz, está tranquila, ela não vê problema. Então, é uma pessoa, por exemplo, que às vezes está com excesso de peso, mas ela escolhe os alimentos que ela vai comer, ela come o que é mais gostoso, ela se prepara, come numa festa, come bastante. É uma pessoa que às vezes está com obesidade, mas não tem a característica do comer compulsivo, né? Ela escolhe. Já o paciente que tem compulsão alimentar, ele vai comer o que tiver diante dele, né? Não necessariamente ele vai escolher por algo mais gostoso. Então, se ela abrir a geladeira ali e tiver só uma comida de ontem, alguma coisa que sobrou, que nem é tão gostoso, ela vai partir ali e vai comer até ter aquela sensação de cheio mesmo, né? De até passar mal. Precisando preencher alguma coisa. Precisando preencher. Me diz aqui, doutora Poliana, essa questão da compulsão alimentar, ela independe de idade para poder acontecer? Depende de idade, pode acontecer desde a infância. Desde a infância. Como é que a gente poderia ajudar aqui os pais para poder identificar isso? Porque, por exemplo, na adolescência, o adolescente come um pouco mais, né? E às vezes parece, meu Deus, não para de comer. O adolescente tende a comer muito. O homem, então, come uma barbaridade. Né? Se você tem filhos pequenos, se prepare quando eles chegar na adolescência que eles vão comer pra valer, viu, pessoal? Come mesmo. Como é que a gente pode deixar uma dica aqui pros pais para eles observarem se por acaso o filho dele está saindo daquilo que seria o natural, por exemplo, na adolescência ou até mesmo na infância? A maioria do caso desses adolescentes não é compulsão alimentar. Por quê? Porque são jovens que realmente sentem muita fome. Estão em crescimento. Estão em crescimento. Então eles comem com fome. Então chegou a hora do almoço, ele come muito. Tá, essa é a primeira dica aqui. Se está comendo com fome, ainda que seja muita fome, a princípio está normal. O horário do almoço, ele está há muito tempo sem comer, chegou o lanche. É o aniversário de alguém, é uma festa, é um final de semana, então ele come muito naquele momento ali. Tá, porque às vezes o adolescente tem assim, acabou de comer almoço, daqui a 2 horas, tô com fome, mas acabou de almoçar, 2 horas às vezes cabe pro adolescente. E assim, geralmente os episódios de compulsão alimentar, eles são episódios também de comer muito em pouco tempo, então é coisa de minutos, né? Então é aquela coisa assim que ele come mais acelerado intenso, também? Come rápido.
come rápido. Assim você falou nisso. Não tem esse aspecto social, pelo contrário, às vezes ele quer comer fora, né? Ele não quer nem que as pessoas vejam ele comendo porque é muito rápido. Então é diferente de quando senta à mesa e tá ali o adolescente comendo com prazer, porque tá com fome e tudo. Comidas que ele gosta, né? Não, às vezes é comida que ele nem tem um sabor tão agradável e ele come em excesso. Então, por exemplo, as pessoas confundem um pouco. Eu comprei, a mãe, né, de repente comprou uma caixa de bombom, aí acabou a caixa de bombom rápido. Não, ali às vezes é um comer por um alimento específico, é chocolate, né? Então às vezes a pessoa está em casa também, está trabalhando em casa, e aí percebe que toda hora vai ali e come um biscoito, então passa o dia comendo. Aí esse beliscar não é compulsão alimentar, porque uma característica da compulsão alimentar é ser em curtos intervalos de tempo, são minutos, no máximo 1 hora, 2 horas. Então não é esse beliscar, né? Então a pessoa comer muito é bem diferente de compulsão alimentar, principalmente por esse critério aí que os pais, no caso quem tiver dúvida, é o critério tempo, é comer rápido. Até porque é quase que inconsciente, é um gatilho e é muito rápido. Então, essa é a característica do transtorno de compulsão alimentar. E me diz o que, doutor, algumas pessoas que trabalham na área de nutrição falam sobre cuidado para você não se alimentar, como é que é? Acho que você não está alimentando a tua fome, está alimentando as suas emoções. Porque às vezes tem momentos que a pessoa está emotivamente mexida, aí come um pouco mais. Mas às vezes é o final de semana, ou sei lá, ou 2 dias que não está muito bem. É diferente do transtorno? O transtorno é algo que virou quase que uma rotina diária? Não, excelente comparação, porque aí você falou do comer emocional. Isso não é compulsão alimentar. Tá. Então a pessoa está estressada, chega em casa e come muito. Muitas vezes ela come ali, ela fica horas comendo, então ela chega em casa, sei lá, às 7 da noite, então ela fica ali beliscando até a hora de dormir, até às 11 da noite. E aquilo ali, ela percebe que aquele dia foi um dia mais estressante, que ela ficou mais nervosa, ou é a mulher na TPM também, né, que é naqueles períodos ali que ela já conhece, que ela fica mais ansiosa no período pré-menstrual. Então isso não é compulsão alimentar, né? São momentos que muitas vezes a pessoa come e não come de forma tão rápida, como nos episódios de compulsão alimentar, e é um comer emocional, a pessoa tem clareza do que está acontecendo. Muitas vezes a compulsão alimentar, a pessoa nem sabe, ela demora para entender por que ela comeu tanto, porque é meio que quase que automático e inconsciente, então isso é diferente. O comer emocional também leva à obesidade, mas aí é por linhas até de abordagem diferentes da compulsão alimentar. Tá. Quando você falou que a pessoa vai comer o rápido, falou, por que eu comi isso tudo? Normalmente, qual que é a atitude de uma pessoa com esse transtorno? Já me vem na mente, assim, pessoas que comem esse tanto, têm uma tendência de buscar, assim como a pessoa anorexia, deixa eu ir lá no banheiro, deixa eu vomitar, ou deixa eu tomar aqui como é que fala? Um laxante. Acontece isso também com pessoas com compulsão alimentar? Pode acontecer com pessoas com compulsão alimentar, meio que enveredar para bulimia, né, que é esse ato de provocar vômitos, porque são pessoas geralmente que são preocupadas com a estética e elas também se incomodam, da mesma forma que elas têm ali um incômodo inicial para começar a comer, uma angústia que ela precisa preencher de alguma forma, no pós também, depois que ela está muito cheia, ela sente um incômodo, uma culpa, uma rejeição por si mesma, uma vergonha, uma sensação de frustração. Então, muitas vezes ela desenvolve uma outra maneira de lidar com essa sensação que pode ir, sim, para esse aspecto que a gente chama de purgativo, né? Dela querer se livrar daquela comida que ela comeu em excesso. Né? E aí o que eu lembro também é que para ser compulsão alimentar, as pessoas às vezes em casa se identificam e falam, mas eu já tive isso. Não significa que ela tem um transtorno de compulsão alimentar, porque o transtorno de compulsão alimentar, a pessoa tem que ter pelo menos uma vez por semana, né? Então não é uma coisa assim, eu tive uma vez isso. Tá, mas pode ter esse intervalo também. Não precisa ser todo dia. Não precisa ser todo dia. Uma vez por semana já. Uma vez por semana. E existe a possibilidade de ser um transtorno. E assim, se já tem bastante tempo, vamos supor, a pessoa percebe que já tem meses que ela tá com essa. Toda semana ela tem esses episódios, né? Começou hoje ela teve, okay. Eu já tenho compulsão alimentar. Não. Precisa ter um tempo mínimo de início desse quadro e uma frequência também, né? Tá, de repente tem toda segunda-feira. Porque pode ser que ali que tem o gatilho. É por aí? Sim, pode ser. Então, assim, ela tem ali uma frequência mínima. Agora, a pessoa que já teve, no ano passado teve uma vez, esse ano teve de novo mais uma vez, né? Tá. São intervalos muito longos, isso não é compulsão alimentar, né? Ela precisa ter uma frequência mínima, pode ser diário? Pode, mas tem que ser no mínimo ali, em média, uma vez por semana.
Chegam pessoas lá no consultório que não têm consciência que estão com compulsão alimentar e estão ali buscando ajuda? Sim, com certeza. É porque se mistura muito, né, Léo, essa questão do emocional. Então, geralmente são pessoas que sofrem também de transtorno de ansiedade, inclusive já fazem tratamento para transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Então, elas meio que estão ali tratando, né, como uma consequência dessas emoções e que a pessoa não se deu conta que ela já tem também um transtorno de compulsão alimentar. Então, a depender, né, se for um diagnóstico ali recente, né, se esse quadro começou recente, às vezes as pessoas não se deram conta ainda de que também já tem esse transtorno. Quando chega nesse caso, comumente a orientação é fazer um trabalho, então, em conjunto com alguém da área da saúde emocional, mental. Com certeza, principalmente na parte assim de psicoterapia, né, para entender e trabalhar as causas, para justamente, às vezes aquele episódio que já passou, trabalhar esse sentimento para não ficar esse sentimento de culpa e também para evitar, saber como lidar se caso aconteça, quais são os gatilhos, o que a pessoa pode tentar aí das próximas vezes que for ter, como que ela pode minimizar os efeitos disso, né? Então é fundamental ter esse acompanhamento também. Doutor, só para a gente poder fechar aqui, a compulsão alimentar é uma pergunta, tá? Então, a princípio, ela não é gerada por alguma alteração hormonal ou bioquímica do organismo. O principal gerador tende a ser emocional mesmo. Tende a ser emocional. Então, assim, você não vai fazer um exame médico, um exame hormonal para diagnosticar a compulsão alimentar. É um diagnóstico mesmo que você vai fazer ali e que tem critérios subjetivos, né, e que tem por trás também, geralmente, transtornos psiquiátricos mesmo, né, então, assim, é importante saber disso, né, a gente busca separar, mas na prática o tratamento, ele é conjunto, né, é importante ter um endocrinologista, por exemplo, para a pessoa saber justamente como lidar com as consequências disso também, né, então, assim, existem hoje medicamentos que podem ajudar e é importante ter essa visão conjunta, né? Porque existem medicamentos que vão tratar, por exemplo, o transtorno depressivo, mas que podem levar a um aumento de apetite. Né? Então, para quem já tem compulsão alimentar, é pior ainda. Então, é importante esse tratamento conjunto, que eu geralmente até mando cartinha para o psiquiatra, na escolha, assim, em termos de medicação, se eu pensar em alterar alguma coisa, para ser sempre junto, tendo a mesma linha de raciocínio para que o paciente fique bem. Não adianta o paciente também estar mais tranquilo e acima do peso, e nem também o paciente estar com muito excesso de peso, porque daqui a pouco ele vai criar um outro problema para ele, mesmo que ele esteja naquele momento mais tranquilo, né? Então tem que ter esses dois lados, ao mesmo tempo cuidar da saúde física e da saúde emocional também. Muito bacana. A gente precisa terminar, mas eu não posso terminar sem perguntar isso daqui. Já entendi que 1/3 dos obesos sofrem de compulsão alimentar. Podem sofrer. Uhum. Pode ter pessoas não obesas, talvez nem assim aparentemente gordas, porque tem gente que está acima do peso, mas não aparenta, mas que sejam compulsivas a nível alimentar? Com certeza, podem, com certeza. São pessoas que talvez não tenham ali geneticamente essa programação para ganhar peso tão rápido, às vezes tem um metabolismo mais acelerado e que comem e tem episódios de compulsão alimentar. A grande maioria acaba ganhando peso com o passar do tempo, né? Por conta da idade e tudo. Mas podem ter pessoas magras sim com compulsão alimentar. Eita, que assunto interessante e importantíssimo. Doutora Poliana Gomes, quem quiser conversar com você, acho que esse assunto aqui é super importante, principalmente nos dias atuais. Como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato contigo? Então, você pode entrar em contato na clínica Ciendo Endocrinologia, que é @Ciendo Endocrinologia com C, e pode entrar em contato também por meio do WhatsApp, que é 61 999 11 3067, 61 999 11 3067. Muito bem. Doutora Poliana Gomes, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.